Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gustavo Antunes e hoje vamos falar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É uma situação muito triste, muitas pessoas perderam a vida nisso tudo, alguns números falam em 70 pessoas, fora os desaparecidos que ficam entre 100 e 110. E claro, esse número infelizmente vai aumentando, e não só isso, conforme vão passando as horas, cada vez que passa, é maior a chance, né, de encontrar essas pessoas já não mais com vida, sabe? E é complicado, pessoal, porque eu, por exemplo, sou de Santa Catarina, né? E nós, catarinenses, temos uma relação muito forte, muito bacana com os gaúchos, né? Tem gaúchos que moram em Santa Catarina e catarinenses que moram no estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem essa ligação, e quando a gente vê toda essa situação, todo esse caos que está acontecendo lá, essas chuvas, essas enchentes, não tem como não nos emocionar, porque de fato é algo muito sério. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul, não só para o estado de Santa Catarina, mas para o Brasil todo, é muito importante, porque no Rio Grande do Sul tem uma produção enorme de alimentos, de grãos, pecuária também. E não só isso, se levarmos para o cunho histórico, né, percebemos que o Rio Grande do Sul ele é um estado muito importante, muito ativo na política nacional, desde sempre. E a gente percebe que, por exemplo, né, tivemos aí grandes pessoas que foram do Rio Grande do Sul, grandes lideranças, que compuseram justamente o nosso governo federal, líderes que coordenaram o Brasil por muitos e muitos anos. Temos o Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja, temos também o Oswaldo Aranha, um dos pais da ONU, né, considerado como um dos fundadores da ONU, e dizer que é um brasileiro e é gaúcho. Então, assim, entre outras pessoas, Flores da Cunha, Borges de Medeiros, entre outras pessoas que são muito importantes para o Brasil, né? E quando falamos do Rio Grande do Sul, vale destacar que quando estamos falando sobre a situação, sobre essas crises, sobre esse colapso, né, que está acontecendo lá, não estamos falando só dos gaúchos, estamos falando de brasileiros. Eles, os gaúchos, são sim do Rio Grande do Sul, mas sobretudo são brasileiros, são nossos irmãos, entende? Então temos que aproveitar esse momento para mostrar para o mundo e, claro, também para nós brasileiros que nós somos unidos, temos força. Então devemos agora, nesse momento, se juntar para fazer o possível, o melhor que tivermos para dar para conseguir reverter essa situação do Rio Grande do Sul, né? O governador Eduardo Leite, né, já falou a respeito disso, inclusive iria até elogiar a forma com que ele está lidando tudo isso de maneira competente e responsável. Ele já até falou que os estragos causados no Rio Grande do Sul por conta dessas chuvas é algo sem precedentes. E então ele até chamou o presidente Lula, né, para conversar e também, claro, outras figuras importantíssimas do Estado brasileiro e fizeram ali algumas reuniões. E agora o Brasil está aí se mobilizando de certa maneira para tentar resolver o problema que está acontecendo lá no sul, né? Do Rio Grande do Sul, que pega ali aquela região ali da Serra Gaúcha, né? Pega uma parte muito grande do território do estado, né? Do Rio Grande do Sul. Então é algo muito sério, pessoal. Então eu peço para vocês, se vocês tiverem condições de poderem ajudar, pode ser com R$1, pode ser com 2, o dinheiro que tiverem, sabe? O que tiver disponível para isso. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo o link para uma vaquinha online que estão fazendo. É claro que dependendo da cidade onde você vive, dependendo do estado, aqui em Santa Catarina está sendo muito comum, né? As prefeituras estão se mobilizando e colocando, disponibilizando centros de coleta, né? Então, por exemplo, em Florianópolis, o prefeito Topázio disponibilizou um centro de coleta para estar levando alimentos até lá, e daí de lá eles levam para o Rio Grande do Sul. Se tiver isso na sua cidade, também dá para fazer dessa forma, comprar alimentos. Mas também, caso não seja possível, às vezes a pessoa é do Nordeste, né? Às vezes quem está me assistindo aqui pode ser lá da Bahia, pode ser também lá do Norte, enfim, de vários outros estados ali, regiões, né? E daí realmente fica mais difícil. Então pode ser também com dinheiro e ajuda muito, pessoal. Inclusive, a respeito dessa destruição toda que está acontecendo lá, vale ressaltar que existem muitos casos ali de famílias isoladas, estão simplesmente isoladas por conta dessas chuvas. Porque, galera,
para nós aqui fica difícil entendermos toda essa dimensão, mesmo assistindo os vídeos, porque a gente só está vendo, né? O ruim mesmo é para quem está vivendo aquilo, quem está passando por aquilo. Então, eles sim sabem a dimensão das coisas. Então, a gente vê os vídeos ali, as enchentes, famílias que estão sem água potável para poder beber, consumir, estão sem alimento, estão sem internet, sem luz elétrica. Então, é uma situação muito complicada. Eu arrisco em dizer até que é uma situação de guerra. Porque, vejam, a infraestrutura foi destruída. As rodovias estão simplesmente fragmentadas, né? Elas estão em uma situação de extrema fragilidade, né? Há muitos e muitos pontos que não são mais possíveis acessar por causa justamente das chuvas, né? E não só isso, a energia elétrica foi cortada, muitos lugares não tem água mais encanada porque a água destruiu tudo. Para vocês terem uma ideia, o Porto Alegre, né, capital do estado do Rio Grande do Sul, também está sofrendo, houve enchentes lá, e inclusive chegou a invadir o centro histórico da cidade, para vocês terem uma noção. E outra coisa, vale destacar que a última enchente que teve uma proporção considerável foi aquela que aconteceu há 83 anos atrás, em 1941, na época em que Getúlio Vargas era o presidente do Brasil, durante o governo do Estado Novo, né, que a gente diz. Então, faz mais de 80 anos que não acontece uma chuva como essa. E alguns arriscam em dizer que essa é muito pior até. Então, assim, é complicado. O marcador que ficava ali medindo a profundidade do rio Guaíba, a chuva foi tão intensa e a correnteza foi tão forte que chegou a tirar o equipamento, né? Ele estava lá montado para medir a profundidade do rio e com a correnteza simplesmente ele foi arrastado, ou seja, nem mais consegue contar a quantidade que foi superada de água, né? Por causa justamente disso, porque perderam até o equipamento que fazia esse cálculo, né? Então, galera, o que eu quero falar nesse vídeo a respeito de tudo isso, né? Acho que o vídeo já vai estar aí com 7 minutos, mas eu gostaria de fazer um pedido para vocês, na verdade 2, né? Mas o primeiro, galera, não politizem o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Meus amigos, deixe a política para momentos mais tranquilos, momentos com maior tranquilidade. Porque nessa situação o que estamos vendo é o caos, o que estamos vendo é o sofrimento. São situações que, como eu mesmo disse há alguns minutos atrás aqui no vídeo, são situações que se assemelham a uma situação de guerra, a um estado de guerra, né? Então, o que eu peço para vocês nesse momento é que entendam isso. Esqueçam a parte, mas o fulano, o político tal é do partido A e o político tal é do partido B. Não pensem nisso agora. Agora temos que pensar em resolver o problema, em salvar a vida desses gaúchos que, acima disso, são brasileiros. Entende? Então, devemos se atentar a essa questão. Salvar essas vidas que estão lá nesse momento em risco. Porque inúmeras pessoas estão morrendo agora por falta de suprimentos, né? Falta de condições ali naquela região, né? O Exército já se mobilizou, a Força Aérea, juntamente com a Frota Mecanizada Brasileira, se eu não me engano, a Tropa de Santa Maria, né? A Brigada Mecanizada também se mobilizou. Então, eles agora estão auxiliando nas buscas, auxiliando também na parte da logística, né? Vale ressaltar que existem hospitais na região que estão isolados, estão sem condições de terem uma linha de suprimentos aceitável, né? Agora eles estão tendo transporte ao auxílio da Força Aérea. E talvez, conforme o tempo for passando, a linha de suprimentos de medicamentos, de oxigênio, né, comprimido, e entre outras coisas, talvez agora vá voltar à normalidade, né? Então, peço a todos que rezem pelos nossos irmãos gaúchos que estão passando por uma situação muito difícil, né? Uma situação que a gente fica até emocionado, porque imaginem, pessoal, às vezes a pessoa leva tantos e tantos anos para construir sua casa, comprar seu carro, e numa chuva tudo vai embora. É complicado, meus amigos, é difícil, né? Então devemos ser fortes agora. Então falei, né, o que eu queria pedir para vocês. A segunda coisa é, se puderem ajudar de alguma forma, galera, se puderem contribuir, seja com dinheiro, seja com cesta básica,
Cara, o que vocês puderem, toda ajuda será bem-vinda. Vamos mostrar para o Brasil e para o resto do mundo, vamos mostrar para todas as pessoas que estão acompanhando essa situação, vamos mostrar que nós brasileiros somos um povo unido, um povo que em momentos de crise junta forças e luta contra o mal, luta contra as ameaças, certo? Nesse momento, o maior problema são as enchentes, então vamos combater tudo isso que está acontecendo agora, certo, meus amigos? Então é isso. Eu peço a todos vocês que deixem um like no vídeo para apoiar. Se for novo, se inscrevam no canal, não custa nada. Também clique no sininho para que quando tenha vídeo novo você seja notificado. E mais uma vez, peço para vocês que rezem para o Rio Grande do Sul sair dessa situação, rezem pelos nossos irmãos gaúchos, porque a situação não está nem um pouco agradável e alguns acreditam até que possa piorar. Então, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.